Excelências porreta, o que a Faculdade de Direito não ensina? Essa é a nossa prosa de hoje. Roda a vinheta! O conteúdo sendo legal, não deixe de compartilhar e comentar para nós interagirmos. Já disse certa feita, o direito dista a légua da justiça. Temos decisões recentes do STF que são teratológicas, assustadoras. A norma constitucional não é seguida por aquele que deveria defendê-la. Mas assim caminha a humanidade. E quero lhe perguntar, o que a Faculdade de Direito não lhe ensinou? Posso dizer que a prática dista léguas da teoria. É algo assombroso, mas você contempla questões atinentes a prerrogativas e posso lhe asseverar. As prerrogativas, somos titulares, advogado e advogados, os destinatários são os nossos patrocinados. Isso é a primeira coisa. Muito pouco explorado, muito pouco divulgado, muito pouco abordado é o segmento de prerrogativas. O artigo 7º da Lei 8.906/94, que é o mote daquilo que é o comando constitucional. O advogado é indispensável à administração da justiça. E as nossas prerrogativas, nós titulares e destinatários, nossos clientes, reafirmo, reitero e tenho o hábito de falar sempre isso. A primeira coisa que posso lhe asseverar é que não somos doutrinados, educados, treinados na faculdade em relação às prerrogativas. Esta é a primeira lacuna que aponto. E como fazer isso ser desvanecido na prática? Participar dos eventos da OAB, notadamente aqueles capitaneados pelos segmentos responsáveis pela defesa das prerrogativas. Acionar sempre quando uma prerrogativa sua for violada. Não permitir que elas venham a ser aviltadas. Lembre-se, o seu passaporte da cidadania, a sua carteira de advogado, faz com que você seja o primeiro ponto de embate com aqueles que vilipendiam, com aqueles que afrontam as prerrogativas profissionais. Segundo lugar, quando é que a faculdade te ensinou a ter um trato com o cliente? A conversar com a família de um encarcerado. Isto também se mostra jejuno de aplicação na teoria. Você pode vir a ter um início desse contato quando dos estágios. E é fundamental que você, no seu processo de qualificação, de evolução, que você tenha contato com a prática, os núcleos de assistência jurídica, as audiências criminais, os atendimentos ao cliente, até mesmo o comparecimento nas unidades prisionais, para que já enquanto acadêmica ou acadêmico de direito, você comece a contemplar a realidade nua e crua, primeiro do sistema prisional e segundo das agruras experimentadas reiteradamente por cidadãos e cidadãs que são alvos de ação penal. Isso é fundamental, você ter esse feeling no trato com família e com preso. As agonias, o sofrimento, saber recepcionar uma mãe, uma esposa, um filho, uma filha desse cidadão que está privado de liberdade. Estar com ele na unidade prisional. Você já teve alguma aula para te ensinar como é que você entra num presídio, numa penitenciária? Certamente não. Isso você aprenderá com a prática. Regras e normas têm que ser observadas. Cautelas têm que ser adotadas. E nesse contexto, o que eu quero dizer para você, o ambiente carcerário, ele tem pessoas que estão trabalhando, que às vezes não sabem se portar diante de um advogado, de uma advogada, e que buscam aviltar as prerrogativas. Isso é inadmissível. Mas a grande maioria é composta de profissionais que estão ali a exercer um mistério. E certa feita, não sei se foi do Dr. Drauzio Varela, eu ouvi uma frase que realmente é verdadeira. O policial penal, a policial penal, ela cumpre pena tal qual o acusado, porque ela vive em um ambiente absurdamente carregado, com uma esfera, um espectro tenebroso, uma masmorra estatal. E nós temos hoje ainda, século XXI, verdadeiras masmorras estatais, em que o ambiente de trabalho é insalubre. Então, essa percepção, essa relação com esses profissionais valorosos não nos é ensinada nas faculdades. Você vai aprender com a prática como se relacionar com o policial penal,
do mesmo norte com o diretor, com os assistentes sociais, com os diretores de disciplina, para reportar a eles, superiores daqueles que têm a lida direta com o seu patrocinado, eventuais contratempos, agressões, desrespeitos. Isso você tem que ter sobriedade, pulso firme, respeito, postura, mas também não pode se deixar intimidar. A advocacia não é profissão para covarde, já ensinou Heráclito Sobral Pinto. Digo que o advogado tem que ter presença, tem que ter protagonismo. E nesse trato com essas personagens que trabalham no sistema prisional, todo feeling se faz necessário. Mais uma lacuna que detectamos: a prática em audiência. Como é que você enfrenta um magistrado, um promotor de justiça, e enfrentar no sentido de se opor, não de aviltar, não de ofender, que não respeita o advogado ou que não tem respeito com o seu constituinte? Como é que é a forma de se portar? Qual que é o momento certo de acionar as prerrogativas, a seccional, a subseção, para que a sua prerrogativa seja respeitada? Como se portar? E aí vai aquela questão: quando é que eu vou ter a percepção de se estou tendo uma prerrogativa aviltada ou se é uma matéria processual? Exemplo, o indeferimento de uma pergunta. Não tem nada a ver com prerrogativa. Você tem que fazer constar na ata: Vossa Excelência, houve aqui um indeferimento imotivado de Vossa Excelência em relação ao questionamento defensivo. Quero que conste na ata. Ah, está sendo gravado, Excelência, a gravação pode se perder. Eu quero que conste na ata. A partir do momento que o magistrado disser: doutor, não vou constar, emergiu ali uma violação de prerrogativas. Isto também não é ensinado nos bancos das faculdades. E você tem que ter pulso forte, firmeza, uma maneira educada, ponderada e nada covarde de saber requerer isso, de fazer constar isso na sentada. As despesas inerentes à gestão do escritório. Alguma vez você assistiu alguma aula para te ensinar isso? Daquele capital que você recebe, dos honorários que você vem a perceber, quanto você deve destinar como reserva? Quanto você deve alocar para suprir as despesas inerentes à manutenção do escritório? A sua subsistência é outra realidade. Esse conjunto de circunstâncias inerentes à gestão de escritório, nós nunca fomos treinados dentro de uma faculdade para enfrentarmos o dia a dia. Como você deve se portar numa delegacia de polícia? Você já recebeu alguma aula nesse sentido? Certamente que não. Você descobrirá na prática a forma de abordagem da chegada, presença, postura, protagonismo, elegância, altivez, respeito, tanto outorgado como exigido. Procurar quem de direito. O delegado se nega a fornecer a cópia de um expediente que não está sob o pálio do segredo de justiça. E aquele que estiver, se você estiver habilitado com procuração, ou estiver munido de uma procuração, se ele não fornecer cópia, não franquear o acesso, qual que é o remédio? O mandado de segurança? Para buscar o quê? Que você tenha ali acesso. E o que você tem que fazer? Um peticionamento e fazer com que o delegado de polícia lance ali o seu indeferimento, para você fazer prova junto ao Poder Judiciário que um direito líquido e certo, previsto no Estatuto da Advocacia, 8.906/94, Lei Federal, tem que ser respeitado. Você não precisa brigar, você não precisa esbravejar, você precisa ter firme na sua postura, na sua colocação. Acesso aos fóruns, a revista aos advogados e advogadas de acesso ao fórum. É uma coisa que eu reputo inconcebível e que você também não é treinado na faculdade para se deparar com essa situação e saber enfrentá-la. O acionamento das prerrogativas quando fatos dessa natureza existirem é fundamental. A ordem instituição, ela está para assegurar os nossos direitos, as nossas prerrogativas. É de suma importância que você saiba e tenha acesso e tenha os canais respectivos para acionamento da nossa instituição em caso de violação de prerrogativa. E aí, está sendo bom para você? Não está inscrito ainda? Faça-o agora! Porque você receberá conteúdos extremamente relevantes para o seu aprimoramento profissional. Dê um like, comente para a gente interagir.
as estratégias voltadas para a edificação de uma defesa criminal. Em algum momento, você já cursou alguma cadeira na sua faculdade que lhe ensinasse isso? Certamente não. A prática jurídica nos núcleos te dá algum norte, mas especificamente como desenhar, estruturar uma defesa desde a fase inquisitorial, onde não há contraditório, a postura durante um auto de prisão em flagrante, posso ou não perguntar, há participação ou não, não existe contraditório na peça informativa. Eu posso apresentar quesitos que ficarão a critério da autoridade policial, segui-los ou não. Eu vou desenvolver alguma investigação defensiva com as limitações todas que o provimento 188 do Conselho Federal da Ordem não é lei federal, é um provimento. E qual que é o alcance? Quais fontes que eu posso utilizar? Quais ferramentas que eu buscarei para elencar, para apresentar à autoridade policial na fase inquisitorial alguns elementos que possam acarretar, inclusive, o não indiciamento do seu constituinte. Quero falar aqui também do processo penal. As tecnologias odiernas, a utilização de experts no curso e na formação, na construção de uma defesa. Isso também a faculdade não lhe ensina. A prática vai lhe propiciar isso. E como alcançar isso? Com ferramentas igual a esta, o nosso canal, onde você está tendo a oportunidade de conversar, de interagir com um advogado criminalista com mais de 3 décadas de profissão, externando e demonstrando aquilo que fiz, aquilo que ainda faço. Nós temos vários vídeos com a atuação do Tribunal do Júri, em sustentações orais. Este é o norte a ser seguido. É o balizamento com alguém que tem alicerce, que tem autoridade para chegar perto de você. Faça isso e faça melhor do que eu, porque você pode ser muito melhor do que eu. Basta você ter presença e protagonismo no exercício da advocacia. Seguir a lição de Sobral Pinto, não ser covarde, porque essa nossa profissão não permite covardia. Não somos capacitados durante o curso de Direito para enfrentar a realidade das adversidades em delegacias, em estabelecimentos prisionais, na lida dos fóruns, nas demandas criminais, na presença dos tribunais, nas sustentações orais que haveremos de produzir, no enfrentamento com o Ministério Público. Isto tudo você só vai conquistar com a prática. E a prática vem também acompanhando o nosso canal. Porque aqui, eu lhe digo, tenho autoridade para compartilhar o que já fiz ao longo de 3 décadas, reafirmo, 3 décadas de trabalho nesse nobre mistério da advocacia criminal.